Amém? Vamos para a palavra? Eu quero ser bem objetiva nessa mensagem. Josué, capítulo 3, por favor. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Já que estamos falando de limpeza, eu gostaria de mostrar para você como isso é fundamental e necessário, que não é um ato religioso só. Porque quando a gente fala de limpeza espiritual, purificação, muita coisa vem na nossa cabeça, muita coisa vem na nossa mente e que às vezes nem corresponde com a palavra de Deus. A pureza é super necessária para que eu e você possamos desfrutar do poderoso agir de Deus. Ah, pastor, eu pensei que era só fé. A fé, ela vai atrair algumas bênçãos para você. A fé, ela vai fazer alguns milagres acontecerem. Mas tem uma parte do mundo espiritual, Josué capítulo 3. Tem uma parte do mundo espiritual que eu e você, a gente só acessa quando a gente entende isso aqui. Quando nós entendemos isso aqui, que isso é real, que isso é poderoso e que nós precisamos caminhar nessa verdade. Preste atenção, porque Satanás, ele também frequenta a igreja. Está repreendido, pastor, ele frequenta a igreja para distrair as pessoas, para roubar a semente da gente. Mas ele não vai conseguir roubar essa semente de você. Amém, igreja? Se alguém conversar do seu lado, você logo belisca ela, então você diz: não, fica quieto que eu quero ouvir a palavra. Pastor, o irmão vai ficar chateado comigo. É melhor o irmão chateado com você do que o diabo roubar a sua semente. Porque se o demônio rouba a tua semente, como é que você vence? Como é que essa semente prospera? Então, fica ligado. Quem achou Josué capítulo 3? Amém, amém, igreja? Vamos ler aqui o versículo 5. Josué ordenou, perceba, era uma ordem, não é uma sugestão. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, uma tradução que diz purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Aonde, igreja? Entre vós, no meio de vós, entre vocês. Olha aqui. Perceba que foi uma ordem. O povo de Israel estava prestes a tomar posse da terra prometida. E antes que eles recebessem, essa palavra é uma palavra preventiva. Prevenção é aquilo que são algumas atitudes que eu tomo para que algo não ocorra. E se acontecer, nós já estamos o quê? Preparados. Isso é prevenção. Mas a maioria de nós, seres humanos, a gente não costuma usar a prevenção. A gente vai o remédio. Melhor prevenir do que remediar. Só que na maioria das vezes a gente prefere remediar. Remediar é aquilo que vem depois do estrago, depois do que já aconteceu. Isso é um grave problema. Depois que já quebrou, aí a pessoa quer colar, mas ela poderia ter prevenido. Então, a palavra de purificação, de limpeza, ela veio como uma prevenção. E foi essa purificação, essa limpeza, que abriria as portas das maravilhas de Deus para o povo. Perceba que Josué não disse assim: usem a fé, pessoal. Ele não falou isso. Ele não disse creiam. Ele não falou isso. Ele não disse confiem. Não, ele não falou. Ele disse santifiquem-se, purifiquem-se, limpem-se, para que o Senhor faça maravilhas. Ou seja, já era certo que Deus ia fazer as maravilhas. Já era, irmão, garantido que o Senhor faria maravilhas. Mas para que isso acontecesse na vida daquelas pessoas, porque as maravilhas de Deus estão aí, irmão. A questão é que ela não está alcançando a vida de muita gente. Não é que Deus não faz maravilhas, Ele continua fazendo, Ele está fazendo, mas ela não está alcançando a vida de algumas pessoas. Por que essas maravilhas não alcançam? Por mais que a gente peça, por mais que a gente diz que crê, eu tenho fé, eu creio, eu quero, eu declaro, por mais que a gente tenha essas atitudes, por que essas maravilhas não acontecem? Será que não está faltando o fator santificar? O fator limpeza? Porque não tem como eu viver maravilhas de Deus estando com as minhas estruturas sujas, estando sujo, porque
deixar de fazer muitas coisas? Então é aquela religiosidade, eu vou ter que deixar de fazer muitas coisas, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder aquilo. Irmão, a santificação é mais pode do que não pode, sabia? É porque a gente é acostumado com não pode. E isso afastou muita gente da igreja. Quem é mais antigo aqui vai lembrar, hoje não se usa mais esse termo. Mas antigamente, a gente que é crente há muito tempo, aí eu sei que tem um bocado de crente aqui que há muito tempo também, tinha uma expressão assim, ó, fulano passou para a lei de crente. Quem lembra disso aqui? Aí, ó, poucos lembram, né? Os novatos não lembram muito, não. Por quê? Porque para as pessoas lá fora, ser crente parecia o quê? Uma lei. Não posso, não posso, não posso. É proibido, é proibido, é proibido. Isso é super chato. Porque quem é que quer seguir uma coisa que tudo é proibido? Quem é que quer seguir uma coisa que nada pode? Quando Deus se dirigiu a Adão e Eva, ele só disse que uma coisa só era proibida. O resto tudo era permitido. Então o evangelho é muito mais permissão do que proibição. Amém, igreja? Deu para pegar isso agora? Eu estou sentindo aqui, irmão, várias escamas caírem dos seus olhos. Porque o evangelho não é proibição. O evangelho é permissão. Eu posso fazer. Eu posso caminhar. Eu posso ser feliz. Eu posso ser eu mesmo, desde que isso não me contamine. Pegou? Eu posso fazer qualquer coisa, desde que isso não suje as minhas vestes espirituais. Desde que isso não me faça pecar. A Bíblia diz que eu posso até me irar. Oh, glória. Amém? Eu não vi ninguém da glória. Vocês são anjinhos, é? Não se ira, não. Oh, que belezinha. Então quer dizer que essa semana todo mundo ficou florzinho de Jesus, né? Não ficou chateado essa semana com raiva? Ah, me poupe, irmão. Eu já me irei essa semana que eu não. Olha, sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que eu posso até me retar, como diz o bom baiano. Eu posso até me retar. Eu só não posso pecar. Aí é que tá. Irai-vos, tem um limite. E não pequei. Essa caixa é o pecado, eu posso ir até aqui. Irai-vos. Eu não posso pegar nada. Você entendeu? Eu posso mirar, eu posso me expressar. Ah, estou revoltado mesmo, não sou anjo não? Não sou anjo não? Eu sou humano ainda? Me chateei mesmo, me revoltei mesmo, e daí? Quem falou um monte, pastor? Eu queria dizer um monte de desaforo na cara do fulano, mas o Espírito não deixou, tá vendo você? Você tá vendo? O Espírito Santo de mim diz, cala a boca, filha, não fala nada não, filha. Aí você foi e calou. Mas ele não censurou você, ele não proibiu você de se irar, ele não proibiu você de se divertir, ele não proibiu você de assistir teu jogo, ele não proibiu você de fazer tal coisa. Ele só diz assim, ó, não peque. Ou seja, não deixa isso te contaminar. Mas é claro que somos seres imperfeitos. Mas é claro que temos muitos defeitos. Muitos. Você tem um bocado. Eu também tenho. E esses defeitos, muitas vezes, vai me levar a pecar. Eu não era para tocar na caixa, mas estou aqui, ó, mergulhada na caixa. Não era, mas eu estou, e agora? Purifiquem-se. Gente, Jesus é lindo demais. Ele não proíbe você de nada, ele permite você. Ele só dá a dica, não deixa nada te contaminar. Mas ele sabe que a gente é humano. E aí ele diz assim, se você se contaminar, olha como ele é lindo demais. Se purifique, eu vou te aceitar. Se purifique, eu vou te receber. Se purifique, as minhas maravilhas vão ser derramadas sobre a sua vida. Deus, purificação, limpeza, irmão, não é perfeição. Santificação não é crente perfeito, porque nós nunca seremos. Nós nunca seremos. A cada jejum que eu faço, a cada oração que eu faço, eu vejo que eu não presto, que eu tenho que orar mais, que eu tenho que buscar mais. E isso é bom. E isso é bom, irmão. Por quê? Porque quanto mais eu sei que eu não presto, mais eu me aproximo daquele que presta. Para que o poder dele faça o quê? Se aperfeiçoe nas minhas fraquezas, se aperfeiçoe naquilo que eu sou frágil, naquilo que eu sou fraca, e ele me limpe, e ele me molde. Agora pensa você, o ser humano, que graças a Deus o brasileiro, especialmente nós nordestinos, nós temos o hábito de tomar muitos banhos. Ninguém falou amém, eu tô achando que você não toma banho. Quantos banhos você toma, mais ou menos? Depende. Como assim depende? Do calor, né? No mínimo,
Ó, no mínimo, é um. Não, irmão, eu tô falando de mínimo. Tem gente que nem um toma. Vai para a Europa. Vai lá para a Europa. Aliás, não precisa nem para a Europa. Dá um passeio pelo Rio. Na Barra. Vai ver um cara turista. Chega perto daqueles bem... Oh, meu Deus, eu tô falando escravando. Chega perto daqueles turistas. Você sabe que é turista, você sabe que não é brasileiro. Tem uns que tu chega perto, irmão, você distancia na hora. Porque... sem chance. Faltou desodorante, faltou sabonete. O cabelo, irmão, parece que tem uns 30 dias sem lavar. Parece dread, Deus me livre. Então, mesmo quando você for para a Europa, tome banho, viu? Liga pro irmão, toma banho, irmão. Por que a gente toma banho? Por que a gente toma banho? Você não sabe por que você toma banho? Para se limpar. Para ser uma pessoa que convive com a sociedade, porque suba de manhã nesses ônibus aqui, lá embaixo, lotado, indo para trabalhar, 6 horas, 5. Um monte de gente bem assim, ó. Oi, irmão. Quando eu pegava a ônibus, meu Deus do céu, eu dizia, gente, não é possível. Que uma hora dessas, 5 da manhã, já tá desse jeito. Acontece ou não acontece? E é difícil a gente falar com as pessoas assim. É difícil você falar com alguém que está com um hálito horrível, que ela está com um hálito horrível. Tem gente que nem fala porque é constrangedor. É difícil você falar com alguém que está com um CC ali, um desodorante vencido há 30 dias, que ela está com um desodorante vencido. Você não fala. Eu fico constrangido, não vou negar. Só se eu tiver muita aproximação com a pessoa, muita. Se eu não tiver, eu finjo que nada está acontecendo. Vocês também são assim ou não? Acho que eu tenho que vigiar então, né? Se eu estiver perto da pessoa, se a pessoa for próxima, eu faço. Se eu tiver abertura. Agora pensa no mundo espiritual. Se a gente não se limpa. Pensa no mundo espiritual se a gente não toma esse banho em Deus, no Espírito. Pense o fedor espiritual que a gente fica. E a única pessoa que adora fedor é o diabo. O único ser que gosta de estar perto do que fede, do que apodrece, é o diabo, porque ele mesmo é podre. Porque Satanás mesmo é podre. E para ele não dá, para ele não tem salvação, não tem mais tratativa para o diabo. Então, o único ser que se sente à vontade diante do fedor é o inimigo. Então, se eu não me purifico, porque tomar banho entende, se eu me sujei, eu suei, então eu tomo banho. Se aqui fosse igual às Europa, talvez a gente ia só tomar um banho de gato. Alguém sabe qual é o banho de gato? Acabou. E vou dormir na paz do Senhor, porque o frio está pegando aqui. Mas você não ia suportar o odor. Você não ia suportar, e quem está ao seu redor também não ia, irmão, pelo amor de Deus. Daqui a pouco ia dar um bocado de infecção no corpo, porque a pessoa está sem tomar banho. Ia dar um bocado de doença no corpo, porque ela está sem tomar banho. Então, como você se incomoda, como a gente se incomoda com o nosso suor, como a gente se incomoda com aquele cheiro vencido, como a gente se incomoda com aquele negócio pegajoso, aí o que você faz? Deixa eu tomar um banho que eu estou vencido já. Deixa eu tomar um banho que nem eu estou me aguentando. Aí você toma banho, como é que você sai do banheiro? Hoje, tomar banho é coisa boa demais. Quando tá calor, aquele banhozinho frio, eita glória, dá até vontade de orar em línguas, coisa linda. Agora joga pro mundo espiritual. Nós precisamos desse banho, irmão, constantemente. E por que a gente não toma? Por que a gente fica sem escovar os dentes, espiritualmente falando? Credo, pastor, é verdade. Por que a gente não santifica a nossa boca? A gente precisa santificar. Porque nossa boca está pecando tanto, irmão. Quer ver? Para quem não sabe, fofoca é pecado. Fofoca é pecado. A Bíblia diz lá em Provérbios 6 que Deus odeia quem fofoca. Não, mas eu estou aqui comentando. Não tem comentário. A vida dos outros não é sua. Se a minha vida já não é fácil, eu vou comentar dos outros, ainda vou falar dos outros. Vamos falar que está todo mundo falando da gente. Que se tranque que está falando de mim, problema dele. Se ele quiser meu pix, eu dou para ele, eu pagar ele, para ele me pagar, né? Porque a minha vida está notícia, então ele me paga. Eu dou meu pix. Agora,
É pecado. A gente peca. Fala dos outros. Fala de parente, fala de todo mundo. E ainda acha que isso é normal. A nossa boca que julga o próximo. Cadê que a gente está escovando os dentes espiritualmente para tirar esse mau hálito? O mau hálito do julgamento. O mau hálito da crítica. O mau hálito de apontar o dedo para a pessoa, nem conheço ela, aponto o dedo para ela. O mau hálito de dar pitaco na vida dos outros, que a pessoa nem me pediu a opinião dela, e eu estou lá falando a minha opinião na vida dela. O mau hálito, irmão, de reclamar, quando a gente não tem o que reclamar. Ah, pastor, eu sei, se você for colocar em lista, a gente já tem muita coisa para reclamar, mas bota na outra lista o tanto de coisa que você tem para agradecer, vê quando as duas supera. Vê quando as duas listas vai superar. Quando a boquinha estiver reclamando demais, faça uma listinha, bota de um lado reclamação e bota do outro lado gratidão. E você começa a pensar em tudo que Deus tem feito por você, para você ver qual é a lista que é maior. Se é a lista do que Deus não fez ou é a lista do que Deus fez? Se é a lista do que eu não pedi, que eu não vivi ainda, ou se é a lista do que eu já vivi com Deus? Escreve lá. Aí a gente escova o dentinho espiritual para tirar o mau hálito, para limpar aquilo que está nos fazendo pecar. Porque a Bíblia diz, irmão, que o pecado vai nos separar do Senhor. Não pense que o fato de vir à igreja está mostrando que você está unido a Deus. Tem gente que está aqui na igreja, irmão, putar. Não, está aqui putar. Quer saber que o corpo dela, o corpo dela está aqui, mas a mente dela não está? Se eu perguntar no final do culto qual foi o versículo que eu preguei, você vai se lembrar, a pastora falou, toma banho. É que você vai, glória a Deus, também, pelo menos alguma coisa você vai lembrar. Ela falou para a gente tomar banho. Amém. Faça isso na tua vida espiritual. Faça isso na sua caminhada com Deus. Nós precisamos nos limpar, irmão, e eu vou dizer, é diariamente. Porque diariamente tem coisa ao nosso redor para nos contaminar. A gente está cercado de pessoas, o mundo está cada vez mais povoando, morrendo gente e nascendo gente, viu? Ah, está morrendo tanta gente, pastor, mas também está nascendo. Mas está nascendo muita gente. O mundo está ficando cada vez mais, oprimido de gente. Daqui a pouco já não vem buscar nós, amém, igreja? Daqui a pouco, aleluia, eu vou, tu vai? Pergunta para o irmão, tu vai ou fica aí, irmão? Um abraço para você, viu? Eu estou lá. Você entendeu? E aí, tá aí, cercado de gente. E essas pessoas estão cada vez mais amarguradas. As pessoas, irmão, desde 5 anos para trás, tem 5 anos que a gente está nessa peleja. Aliás, tem 5 anos que essa peleja explodiu. As pessoas, elas estão mais sensíveis emocionalmente, de tal maneira que está sendo difícil conviver com certas pessoas, porque elas estão numa fragilidade tão grande, elas estão numa carência tão grande, elas estão numa dependência tão grande emocional, que a gente não está nem conseguindo viver direito. Por quê? Porque as pessoas cobram em excesso da gente, querem em excesso as coisas da gente, ou a gente também cobra essas pessoas. Tudo com barulho desse. Vê se você não se contamina a tua mente. Todo mundo, a sociedade exige que você seja uma mãe perfeita. A mãe perfeita é aquela que faz as coisas dentro de casa, trabalha fora, chega em casa e é a super mulher, faz comida, arruma a casa, manda filho, não sei o que, manda marido, ainda tem que namorar de noite, ainda tem que fazer um bocado de coisa. Se ela não faz isso, ela já não presta. Olha a cobrança. Tem que ser um marido perfeito. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, carregar o mundo nas costas, mas quando o homem está se sentindo frágil, ele já não presta. Você está entendendo as cobranças? As cobranças da sociedade que nós temos? Até tal idade você tem que ter tal coisa, até não sei que momento você tem que ter tal coisa. Aí a cabeça da pessoa. E de 5 anos para cá, irmão, depois da pandemia, aí que as pessoas pioraram mesmo da mente. Aí que as pessoas ficaram com a mente atribulada. Aí como é que você não se contamina? Como é que você não se contamina no ambiente de trabalho que só você é crente? Como é que você não se contamina numa casa, irmão, onde é cobras e largado lá dentro e só você para representar Jesus lá? Como é que não se contamina com as pessoas viciadas em celular? Esse dia eu estava vendo um vídeo, mandaram para mim, de um menino gritando em casa. Você deve ter visto aí. É porque eu não estou entrando em rede social, não estou vendo essas coisas. Aí mandaram para mim, perguntaram minha opinião. Eu falei, sabe o que é isso aí? Vício, dependência, ele está em abstinência. O menino, acho que tinha uns 8 anos, a mãe tirou o celular e começou a xingar a mãe, gritar, criticar os pais. Ele tremia, chorava desesperado porque estava sem o celular, igual droga.
Isso é igual crack, maconha, cocaína, igual. Você está pensando que celular não te vicia, não? Você está pensando que... Quantas pessoas ficam deitadas na cama, olhando o celular, irmão? Ai, eu não estou sem sono. Como é que fica com sono com a tela dentro dos seus olhos? Você está vendo que está abrindo ótica em Salvador igual festival? É ótica, é farmácia, ótica, mercado. Mercado, glória a Deus. Agora farmácia é ótica. Por quê? Porque as criancinhas já estão nascendo com como é que chama? Miopia. Os meninos, irmão, era raro você ver uma criancinha de óculos. Era ou não era? Hoje não. Hoje as criancinhas com 2 anos já estão com aqueles óculos que amarra atrás. Porque a menina não consegue ficar agora. O que o menininho tem? Miopia. Porque com 1 ano de idade já está dando o celular para o menino ficar olhando. Como é que uma criança não fica míope? Com aquele monte de estímulo na tela, assim, nos olhos dela, assim, ó. Como é que tu dorme de noite? Você fica até no celular, em cima da cama, né? Em vez de estar conversando com o marido, com a mulher, fazendo coisas melhores do que olhar para o celular. Porque tu que é casado tem coisa melhor para tu fazer do que ficar olhando o celular. Aí vai pegar, fica lá. Aí quando vai olhar, meu Deus, vou ter que acordar amanhã, 5 da manhã. Aí acorda chateado. Acorda irritado, porque não dormiu direito, a cabeça cheia de estímulo. Como é que a gente não se contamina? Olha um vídeo lá de uns pregadores, irmão, que não tem nem pastor, de uns pregadores que nem frequentam a igreja, senta na cadeirinha dele e dando a falar: Deus tem um sinal para a tua vida, Deus tem a cama para a tua vida, faça isso. Aí a pessoa isso aqui é de Deus, hein? É de Deus para mim. Aí vai encher na cabeça dela. Só que ela não foi para a Bíblia olhar se era. Ela não foi para a palavra. Até o que eu falo aqui na igreja, irmão, não como que eu falo, não? Vai para a Bíblia. Pode ir para a Bíblia. Peraí, deixa eu ver o que a pastora pregou, se está na Bíblia mesmo, se é bíblico. Pode ir, eu te desafio. Não coma essas coisas, porque isso contamina. Comer tudo que os outros falam contamina. A opinião dos outros contamina. Por isso, a necessidade da gente, irmão, se lavar todo dia. Você tem que buscar Deus todo dia. Deus me limpa. O que foi que me contaminou hoje? Oh, meu Deus, meu coração ficou tão chateado hoje. Não deixa isso me contaminar. Quantas vezes eu já orei isso a Deus? Oh, Deus, eu estou com uma raiva retada aqui, Senhor. Não deixa isso virar mágoa, não. Não deixa isso virar ressentimento, não. Porque enquanto você está com raiva, beleza. Administra a sua raiva, mas não deixa ela te contaminar. Não deixa ela deixar você amargurado. Não deixa essa raiva deixar você rígido, inflexível ou frágil demais. Não deixa. Isso é o trabalho da limpeza. Nós precisamos nos limpar. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Por que Deus quer que a gente se limpe? Vamos ler o versículo 3 de novo, 5 de novo? Olha o motivo. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Dá glória a Deus aí. Fala pro irmão, tem maravilhas esperando por você. Então você tem que se limpar hoje. Limpa a tua mente, filho. Limpa teu coração. Me aborreci, vai se limpar. Porque nenhum aborrecimento, irmão, compensa a tua salvação. Nenhum aborrecimento compensa as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Não compensa, igreja. Se limpa. Ah, pastor, eu estou viciado em algumas coisas que eu vejo na internet. Se limpa, desliga celular. Quando der umas 8 horas da noite, você já desliga. Ah, mas se eu souber de uma má notícia, irmão, má notícia chega até a cavalo. Boa notícia que demora para chegar, ela não é? Mas má notícia, irmão, você respirou. Ela chega. Chega de jegue, chega de burro, chega de cavalo, chega até de pombo correio. Ela chega, você vai saber. Então, ó, baixa um pouco e olha o que é que está me contaminando. Eu preciso me limpar. O que é que mudou meu caráter? O que é que mudou minha personalidade? O que é que mudou meu jeito? Eu preciso me limpar. Vamos terminar aqui em 2 Timóteo? Tem que tomar banho, hein? Diga pro irmão aí, tem que tomar banho, meu filho. Oh, não se ofenda não, porque ele está falando banho espiritual. Ele sabe que tu toma banho e tu está cheiroso. Vem para a igreja, aquele perfuminho de domingo, porque tem um perfume que é só de domingo do culto.
Amém? Vocês são assim também? Amém. Homem não, mas mulher tem o perfume de usar dentro de casa. Tem o perfume de dormir, que deve ser uma alfazema, uma lavandinha para ela dormir fresquinha, não é? É, ela tem esse perfuminho. Tem o perfume dela ir trabalhar pra rua, e tem o perfume de vir para a igreja, de ver Deus. Ainda tem o perfume do dia da ceia. Porque no dia da ceia tem que ser o diferente, o mais especial de todos. Então todo mundo sabe que você tomou banho para vir para a igreja. Aleluia! Amém. Ai meu Deus, teve gente que não tomou não, hein pessoal? Mas não fiscaliza aí não. Fiscaliza não. Eu sei que quando ela sai daqui ela vai tomar. Em nome de Jesus, que aqui, né? Entendeu? Tudo é ensinamento. Então a gente está cercado de coisas que nos contaminam, que nos suja. Mas cabe a mim e a você a tarefa disso aqui, ó, versículo 21. 2 Timóteo 2:21. Você pode abrir no final e voltar que você acha fácil. Diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Aleluia. E quando ele fala dessas coisas, se você for olhar mais acima, ele está falando de conversas desnecessárias. Ele está falando de críticas. Ele está falando de religiosidade. Ele está falando disso. É só você olhar mais para cima. De gente fofoqueira, ele está falando. Está falando daquelas palavras que saem da nossa boca e que nos contamina. Amém? Continua, vamos ler o 21 de novo. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Olha o que faz você se limpar: santificado, útil para o Senhor e preparado